Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo sobre a abertura da semana, falar um pouquinho sobre estudos de mercados, a minha expectativa, né, sobre o que eu estou pensando para essa semana relacionado aos principais ativos do mundo, tanto índice, tanto dólar, S&P 500, Bitcoin, e é isso aí, vamos começar, vamos direto para o gráfico, sem enrolação. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, tá, que tudo que eu falar aqui é simplesmente a minha forma, né, a minha visão, sempre de forma educacional, como eu interpreto os gráficos, né, os pontos que eu estou de olho, né, entendendo sempre os conceitos de oferta e demanda, entendendo onde seria um possível ponto para compra, onde seria um possível ponto para venda, né? E aí a gente vai trabalhar aqui, falar aqui com vocês aqui durante o vídeo, onde seriam as melhores regiões dentro do nosso modelo. Beleza pura? Então vamos começar. O que a gente consegue olhar aqui dentro do nosso índice futuro, tá? Dentro do nosso índice futuro, quando a gente coloca um gráfico mensal, a gente consegue ver, né, que o nosso índice futuro, ele vem de um movimento, né, de alta, uma tendência de alta aí de longo prazo, né? A gente consegue entender que ele faz o rompimento do topo e aí a expectativa é que ele dê continuidade a esse movimento. Só que para ele dar continuidade a esse movimento, a gente precisa que o preço caia, né? Ele faça o que a gente chama de processo de mitigação do preço até o ponto mais barato e aí sim ele dê continuidade a esse movimento. Quando a gente coloca aqui o nosso gráfico mensal e dá um zoom, a gente consegue entender que isso aqui vai ser o nosso key level do movimento, nosso movimento de alta, né? Key level é todo topo, fundo ou estrutura montada. Então, próximo dessa região, provavelmente vai ser o nosso key level do movimento. Seria essa ideia, né, desse equal highs, onde seria um fundo duplo, né? Fundo duplo é o que a pessoa física enxerga. A pessoa física enxerga um fundo duplo, né? Mínimas iguais, e acha que o padrão é um padrão de reversão. Mas, infelizmente, não é isso que na maioria das vezes acontece. Se eu sei que todo mundo, né, tá entendendo isso aqui como um fundo duplo, e que isso aqui provavelmente é um ponto de possível parada do preço, eu posso enxergar isso aqui como uma possível captura de liquidez para estopar, né? Todo mundo que acredita nesses padrões, fundo duplo, topo duplo, esses padrões de fato não funcionam, tá? Então, a gente vai esperar de fato na próxima região, entendendo isso como um possível ponto de inducimento para o preço, né, um ponto de indução. Eu sei que todo mundo está com stop, né, abaixo dessas mínimas, e se eu sei, provavelmente o institucional também sabe. Então a gente entende, né, que pode capturar essa liquidez tocando ali no próximo order block, nosso próximo POI, né, que seria o último candle, né, que gerou todo o movimento de desequilíbrio dentro do gráfico aqui no gráfico mensal. E aqui de fato seria o nosso ponto, né, mais interessante para a gente pensar em compra. Quando a gente coloca o gráfico semanal, tudo isso que eu falei fica um pouco mais claro, tá? A gente vai ter aqui essas regiões aqui, né, entendendo essa mínima, vamos voltar aqui, entendendo essa mínima com essa mínima sendo mínimas iguais. Então eu entendo que provavelmente qualquer movimento de captura de liquidez que a gente tenha dentro dessa região pode ser, né, o nosso ponto principal para pensar em compra. Então ali próximo do nosso Ibovespa, em 116 mil, 115 mil, 113 mil, provavelmente é um ponto onde eu fico confortável pensando na ideia, né, de médio e longo prazo. Para eu comprar, né, por médio e longo prazo, seria mais ou menos próximo dessa região. Se você acompanha o canal, você sabe, né, que a nossa última compra interessante foi próximo dessa região. Clinton, eu não acredito no que você está falando, agora que já passou é fácil. Assiste as lives para trás aí, que você vai entender se de fato a gente falou que essa região seria um ponto de possível parada do preço ou não, beleza? Tanto as lives quanto os vídeos aí mais antigos do canal, do mês de fevereiro, dessa data aqui, ó, mais ou menos o começo de janeiro ali. Vão lá olhar para vocês entenderem se de fato faz sentido ou não que a gente vem falando aqui toda semana. Beleza? Então esse é o nosso primeiro ponto de possível parada do preço aqui, na região entre 116 mil a 113 mil, na expectativa dele vir dar continuidade ao movimento e aí sim romper o topo lá em 137 mil pontos, olhando um gráfico semanal. Quando a gente coloca um gráfico diário, a gente tem um outro ponto, né, um pouco diferente. A gente consegue entender, né, a gente tem esse rompimento dessa região de topo, né, que validaria toda essa nossa pernada. E aí que sim a gente poderia entender um possível movimento de manipulação, né, estopando essa região de fundo, fazendo o movimento de fechou fora, fechou dentro, um movimento de spring, para ele dar, né, o movimento de mitigação de alta, entendendo que após, né, a gente ter o fechamento dessa região, abaixo dessa região de fundo, esse candle fechou abaixo, ele vai validar toda essa pernada e vai validar também essa nossa estrutura dentro do movimento. Então a gente consegue olhar aqui o nosso Ibovespa no gráfico diário, quando a gente vai dar o zoom, que a gente tem aqui uma linha de Bosque. A nossa linha de Bosque passaria aqui dentro dessa região.
região. E a gente também tem essa linha de boss marcada antes aí, pode olhar as nossas lives do canal, né, onde seria, a gente entende que a partir do momento que ele faz esse movimento de baixa, né, ele vai validar toda essa nossa pernada acima dessa região de 50%. O nosso primeiro ponto de possível parada seria a nossa linha de boss vendedora. E aí ele faz esse movimento aqui, essa pernada de baixa. A partir do momento que ele faz essa pernada de baixa, a gente consegue entender que ele perde essa região de fundo, né, e onde teoricamente o movimento de mitigação vinha formando, né, topos e fundos ascendentes. E a partir desse momento que ele perde essa região, a gente tem um alinhamento, né, das regiões tanto do micro quanto do macro, né, alinhados. A gente perde essa região com esse movimento de baixa também perdendo as últimas regiões de fundo. Então esse movimento agora está alinhado com esse movimento. O que eu consigo entender? Qualquer recuo do preço eu posso pensar em argumentos vendedores. E hoje, né, o meu primeiro ponto para eu poder pensar em venda seria próximo dessa região aqui, olhando o gráfico diário, próximo da região ali de 127 mil, 128 mil pontos, provavelmente seria um ponto onde eu estaria de olho pensando, né, em vendas no Ibovespa. E para comprar, né, de fato ali talvez a região de 122 mil pontos já foi o ponto que a gente conseguiu até pegar com a nossa galera da mentoria. A gente falou que aqui seria um ponto de possível parada do preço, né, entendendo as nossas linhas de boss. Galera da mentoria que está participando da turma que está em vigência agora, né, a gente está lá todo dia batendo papo, trocando várias informações. Eles já estão conseguindo entender, né, assimilar um pouquinho sobre o nosso modelo. E aqui de fato tem uma linha de boss, né, a galera da mentoria pode confirmar se tem ou se não tem no nosso gráfico diário do Ibovespa, onde seria de fato um possível ponto de parada do preço, entendendo inclusive esse pózinho aqui, né, que seria o nosso doji, seria o nosso ponto de interesse, né, para a gente entender pontos de possíveis paradas do preço. Agora, o que a gente consegue olhar? Tem ainda um ponto, entendendo todo esse movimento aqui, essa pernada de baixa, né? O último ponto aí para os vendedores pensar em venda também teria a região ali de 132.876, que também pode ser um ponto de interesse aí, pensando aí nos próximos dias, né? Talvez até pelas próximas semanas, talvez 132, 133 mil também seja um ponto de possível parada do preço. Mas o primeiro ponto, a princípio, vai ser ali próximo da região de 128 mil pontos. Ali eu já estaria de olho, né? Para pensar em alguma venda, confluindo ali o nosso MACD, o nosso RSI, já estaria de olho pensando em possíveis vendas, até para estopar esse call lows montados aqui, né? E tocar ali na nossa região dos 116, dos 115 mil pontos. Beleza? Então, essa seria a minha visão para o nosso Ibovespa. Comprar para o médio e longo prazo, eu, Clinton, vou pensar em compras, né, apenas aqui próximo dessa região. Se ele não for lá, eu vou esperar ele romper o topo, e aí o próximo recuo que ele fizer, eu vou analisar tudo novamente. Beleza? Aqui eu consigo fazer movimentos de curto prazo, né? Tanto vendas próximas dessa região, quanto pensar em algum argumento comprador próximo dessa região. Beleza? Indo no nosso índice futuro, onde provavelmente é o que vocês estão mais interessados, a gente consegue olhar, né, o nosso gráfico de 60 minutos, ele consegue entender que a partir do momento a gente vinha, né, fazendo, né, esse movimento aqui de topos e fundos ascendentes dentro de todo esse cenário, né, rompe essa última região de topo, e a partir do momento que ele faz o rompimento dessa região de fundo, ele vai validar toda essa nossa pernada de baixo. Validando toda essa nossa pernada de baixo, a gente vai entender, né, que todo esse movimento de alta que está criando aqui é um movimento de mitigação do preço, para a gente chegar até os pontos mais caros e dar novamente uma possível venda. O que a gente consegue olhar aqui, dando zoom no nosso gráfico? O movimento de sexta-feira, ele deixou aqui o nosso equal highs, que é o oposto ali da ideia de equal lows, né, que a gente viu lá no nosso Ibov. Então aqui a gente tem equal highs. Da mesma forma, teoricamente isso aqui seria um topo duplo. Se isso aqui é um topo duplo, eu entendo que o stop das pessoas todas estão aqui. Todo mundo vendeu essa mínima aqui, acreditando que seria topo duplo, que isso aqui é uma região de resistência. Lembrando que não existe resistência sem oferta, tá? Então isso aqui, não, teoricamente, né, a gente consegue entender que provavelmente o movimento principal seria estopar quem está vendendo de forma antecipada, quem vendeu o rompimento dessa mínima, para depois estopar quem vai provavelmente, né, comprar acreditando nesse pivô de alta. Ah, não, rompeu, é um pivô de alta. Aí agora é um movimento de comprar, está comprando uma região cara, né, do preço. Então provavelmente o movimento que eu estaria de olho seria, agora que ele acionou o movimento da venda, ele volta aqui para estopa essa regiãozinha de equal highs, e aí vem tocar na nossa linha de boss. Nossa linha de boss vendedor está aqui na região de 128 mil, junto com esse POI aqui, tá? Junto com esse POI aqui vendedor. Então, de fato, essa região aqui eu já estaria de olho para pensar em day trade, tá? 128 mil, 129 mil pontos são pontos onde eu estaria de olho pensando em day trade. Um segundo ponto, né, vendedor, que eu estaria olhando, o segundo e último ponto que eu estaria olhando para venda seria próximo dessa região
aqui em 130 mil pontos, também pensando em algum argumento vendedor para o day trade, tá? Dentro dessas regiões aqui, entendendo inclusive essa região aqui como sendo o meu último order block válido dentro desse cenário. Então ali seria próximo da região de 129.500, 130 mil pontos. Eu também estaria pensando em venda se o MACD e o RSI confluísse tudo a favor, entendendo que esse movimento, tá, é um movimento de baixa, ele vem, né, rompendo topos e fundos descendentes, então eu quero operar a favor do movimento. Então ele vai tocar ali, tocando ali. O primeiro ponto que eu vejo para venda seria essa região, e o segundo ponto provavelmente seria próximo dessa região aqui em 130 mil. Beleza? Então esse seria a minha leitura para o gráfico de 60 minutos no nosso Ibovespa. Só venda, apenas venda pelo gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico de 5 minutos, a gente vai ter um outro movimento. A gente consegue interpretar, né, pelo gráfico de 5 minutos, um movimento um pouco diferente, que provavelmente dentro dessa região, a gente faz o rompimento dessa região, faz o rompimento dessa região, e dentro do gráfico de 5 minutos, a gente vem, né, montando aqui, a gente montou uma base, né, uma acumulação do preço. Galera da mentoria já está familiarizada com os termos, né? A gente consegue entender aqui que essa região de mínima, né, são equal lows, foi a região, né, a mesma coisa que a gente viu, ideia de fundo duplo. Ah, não, se é fundo duplo vai subir. Vai, só que só sobe depois de estopar. Isso aqui foi o stop que teve na sexta-feira, estopou todo mundo que estava comprando, acreditando que era uma região de suporte. Mas suporte sem demanda, infelizmente, não serve para nada. E aqui foi até uma operação que a gente fez lá, comprada no índice na sexta-feira, né? Entendendo a regiãozinha do Ibov, tanto do diário quanto do índice futuro, numa linha de Boss, tanto no gráfico de 240 minutos. Tá? Então, a gente entendeu o movimento de acumulação do preço, né? Uma base, né? A gente tem até vídeo no canal falando sobre as fases do mercado, né? Os ciclos de mercado de Wyckoff, né? E aqui, de fato, seria uma acumulação do preço, onde provavelmente o preço tocou e após acumular todo o preço, o institucional libera o preço, né, para dar continuidade ao movimento de alta. O que a gente consegue olhar agora pelo gráfico de 5 minutos? O principal agora seria ele fazer o movimento de mitigação. A gente até tem uma linha de Boss aqui dentro dessa região, já até tocou, né? Como já tocou, eu não marquei para vocês, né? Aqui a gente tinha uma linha de Boss de fato aqui dentro dessa região aqui, 126.500 mais ou menos, tem uma linha de Boss no gráfico de 5 minutos. Como já tocou na própria sexta-feira, eu não trouxe para vocês. De fato, a próxima linha de Boss que eu estaria de olho agora seria próximo da região 125.700. Então, próximo da região de 125.700 seria o primeiro ponto que eu pensaria em compra, e o segundo ponto seria próximo da região de 124.800, 124.500, desde que eu tenha o meu MACD e o meu RSI confluindo a favor de todo esse movimento para o índice futuro. Beleza? Lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp, o link fica aqui embaixo. A gente vai começar a fazer algumas aulas exclusivas para a galera da comunidade do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, o link está aqui embaixo. Entra lá. A gente tá organizando coisas novas aí para a nova fase do canal. A gente vai ter também um aulão agora em março. Você precisa abrir conta na XP ou ativar sua conta na XP. Pega o link que está aqui na descrição também. A gente vai fazer uma aula ao vivo para vocês, um aulão sobre o nosso modelo operacional, e depois 3 dias operando ao vivo com vocês, para a galera que se inscrever dentro dessa comunidade através desse link, tá? Tem que ser através do link que tá aqui na descrição. Então a gente vai operar lá de forma ao vivo, lá, acho que pelo Zoom, todo mundo, para a gente poder bater papo com o mercado ao vivo, tanto índice quanto dólar, Bitcoin, Forex. A gente vai mostrar lá os pontos mais interessantes para vocês, tá? De todos os mercados do mundo. Então acho que é um convite bem bacana, gratuito, tá? É um evento que a XP tá organizando junto com a gente. Então o evento é 100% online, 100% gratuito. Os 3 dias também são online e gratuito. Não fique de fora, já se inscreva aqui no link. Beleza pura? E esses seriam os 2 movimentos que eu estaria de olho para o índice. Nos 5 minutos, esses 2 pontos de compra. E nos 60 minutos, aqueles 2 pontos para a venda. Tem um grupo também no Telegram. Também tá aqui embaixo o grupo do Telegram, se você quiser fazer parte. Lá a gente manda estudos diários, tá? Qualquer ativo que você queira perguntar. Clinton, eu quero saber sobre Petrobras, sobre Magazine Luiza, sobre Vale, sobre Banco do Brasil, sobre Euro-USD, USDJPY, Bitcoin, Chainlink, qualquer ativo, qualquer criptomoeda, Nasdaq, Dow Jones, Nikkei, qualquer ativo do mundo, a gente consegue mandar o estudo para você lá. Então, acho que é bem bacana você fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp. Qualquer dúvida que você tenha, Clinton, assisti esse vídeo lá no canal, não consegui entender, pode me explicar? A gente vai estar lá à disposição para atender vocês. O grupo do Telegram também é um grupo gratuito, beleza? 100% gratuito, tanto o grupo do Telegram quanto o grupo do WhatsApp, beleza? E é isso. Se você está assistindo até agora, se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, ajuda muito a gente. Se você puder, deixa um comentário falando se você concorda, se você discorda da minha opinião, o que você está achando do vídeo até aqui. Acho que ajuda bastante a gente, né? E é isso, beleza? Deixa um comentário agora aí.
Fechou? Inclusive, eu só vou continuar o vídeo se você deixar um comentário. Vou dar um tempo para você deixar um comentário. Já deixou? Tamo junto. Vamos seguir aqui. Beleza? Então, o índice seria mais ou menos essa a nossa leitura. Vamos pro dólar. O dólar a gente consegue olhar aqui um gráfico semanal, né? E dentro do gráfico semanal do dólar, a gente consegue entender esse trade também, a gente conseguiu fazer, né, para a galera da mentoria, a gente consegue entender que a partir desse momento, a gente tem, né, um movimento de baixa, e a gente fala que aqui, né, tem vídeo no canal também falando aí, até de janeiro, eu acho, tá? Dia 7, dia 10 de janeiro tem um vídeo que a gente fala que provavelmente aqui é um ponto onde o dólar, né, provavelmente vai sentir, porque a gente entende que a partir do momento que ele perde esse fundo, essa pernada de baixa é validada. Só que a gente tem dois players, a gente sempre tem dois players atuando no mercado. Aqui foi onde o player vendedor montou o key level dele, e a partir desse momento o player comprador ganha, né, essa região. E agora o movimento que era de baixo vai ser um movimento de alta. O que a gente tem? A gente tem a nossa linha de Bos aqui em 5.740. Então, aqui seria o nosso ponto mais interessante para a gente pensar em compra no nosso doleta. Inclusive, fiz alguns vídeos no nosso canal do YouTube, do Instagram, tá? Mostrando para vocês que não tem nada a ver com Lula, com política, o dólar subir ou cair, a gente simplesmente vai entender conceitos de oferta e demanda. Todas essas notícias que saem são narrativas para justificar, né, a entrada ou saída de um grande player, porque ele precisa dar liquidez, ele precisa gerar tanto o sentimento de medo quanto o sentimento de ganância em você, para você geralmente vender barato para ele e provavelmente comprar caro dele quando ele quiser te vender. Beleza? Então, é um outro assunto que a gente bate muito lá dentro da nossa mentoria e acho que é um assunto bem bacana também. Aqui a gente conseguia entender que dentro dessa região aqui, a gente entenderia a região do semanal e a gente poderia fazer essa entrada tanto pelo gráfico diário, foi mais ou menos essa entrada aqui, tá? Com o nosso MACD e o nosso RSI confluindo, a gente conseguiu pegar aqui no rompimento dessa barra, stop abaixo, a gente levou mais de 2, 3 vezes o nosso risco. No gráfico semanal, a gente consegue entender que o dólar, né, ele vai ter o trade teoricamente da compra já foi, aqui ele vai ter um ponto, né, pelo semanal, com certeza vai demorar aí, com certeza não, né, mas provavelmente pode demorar aí algumas semanas para ele chegar próximo dessa região, provavelmente aqui vai ser um ponto onde eu vou estar olhando, né, um ponto vendedor. Caso ele perca essa linha nossa de Bos, né, do gráfico semanal, que é uma linha muito forte, se ele perder essa região, provavelmente deve acelerar, né, até próximo dessa região ali, a gente vai ter dólar ali próximo de 5,40 para a gente poder pensar em compra. Então, o primeiro ponto que eu olho, se for para venda, essa região num gráfico semanal, vai demorar alguns dias, né? Talvez, não sei, algumas semanas, seria próximo dessa região. Pensando em compra, tá? No gráfico semanal, vai ser próximo da região ali de 140 para a gente pensar na ideia de longo prazo. A gente consegue até entender essa regiãozinha de liquidez que foi deixada. Caso o preço chegue aqui, deve acelerar, vai ter uma barra gigante aqui vendedora, tá? Para tocar ali próximo da nossa linha de Bos. Beleza? Clinton, o que é a linha de Bos? Sou novo no canal. A linha de Bos é uma ferramenta topíssima que a gente ainda, né, não disponibilizou aqui para a galera do YouTube. Ela é disponibilizada apenas na nossa mentoria. Então é um conteúdo exclusivo da nossa mentoria. A gente meio que prestigia, né, quem prestigia a gente. Então, para a galera da mentoria, eles têm acesso à informação da nossa linha de Bos. Quem não é da mentoria ainda não tem acesso à ferramenta. Beleza? Mas se você gosta do nosso canal, né, qualquer coisa, a gente deve pensar em abrir aí mais alguma turminha aí durante o ano. Beleza? Então vamos lá. Olhando o gráfico diário, né, a gente já consegue ter um outro cenário também, a gente consegue entender que a partir do momento que a gente tem essa região de fundo perdido, vai validar toda essa região. E todo esse movimento aqui pode ser apenas um movimento de mitigação do preço, onde essa região aqui, próximo da região de 5.970, né, vai ser uma região válida, uma linha de Bos do gráfico diário, onde de fato seria um ponto que eu estaria de olho para pensar em vendas, tá? Para pensar em compra, a gente olhando aqui o gráfico diário, né, de fato agora não vai conseguir pensar mais dentro dessa região, né, porque a região já foi provavelmente mitigada, né, dentro desse cenário. E o próximo ponto pelo diário que a gente poderia pensar em alguma compra seria esperar lá o semanal que a gente viu agora, tá lá na região de 5,40. Provavelmente perdendo essa região, o preço deve acelerar até a região de 5,40 e não teria mais ponto comprador. O último ponto comprador seria dentro dessa região antes dos 5,40. Então, perdeu essa região de fundo, validou toda essa nossa pernada. Validando a nossa pernada, essa nossa linha de Bos em 5.971 é uma linha de Bos forte, é uma linha de Bos interessante, e a nossa última linha de Bos pelo gráfico diário vai ser próxima ali da região de 6.175.
para a gente pensar também em duas possíveis vendas, tanto nessa primeira região quanto nessa segunda região aqui. Para a galera do day trade, para a galera que gosta, né, de fazer um trade rápido, para a galera do day trade, a gente consegue olhar aqui e entender, né, que a gente teve esse primeiro movimento de alta, né, rompe essa região, o gráfico faz a mesma coisa. A gente acabou de ver o gráfico do gráfico semanal do dólar, é exatamente esse movimento semanal do dólar, que é o mesmo movimento de 60 minutos. Por isso que eu falo para vocês que o que move o mercado é a oferta e demanda, é o comportamento humano. As pessoas fazem as mesmas coisas todos os dias. Eu faço a mesma coisa todo dia. Você que está assistindo faz a mesma coisa todo dia. E isso se repete sempre. A gente consegue olhar. A gente acabou de ver o gráfico semanal. E agora a gente está olhando o gráfico de 60 minutos. E o movimento é exatamente o mesmo. O gráfico se repete sempre. Beleza? Não importa o ativo, não importa o gráfico. O movimento vai se mover da mesma forma sempre. O que a gente consegue entender aqui? A partir do momento que a gente tinha, né? Mesma leitura do gráfico semanal. Essa pernada de baixa validando, né? Aqui era o nosso key level, o vendedor montou a nossa base. A partir do momento que ele montou a nossa base, nosso movimento de acumulação, nossa referência, nossa manipulação, nossa defesa do médio do player, o preço é liberado. A partir desse momento, ele vai validar toda essa região. Validando essa região, teve um movimento de manipulação dentro dessa região, que era a nossa linha de Boss ali na região 5.780. Então a gente tinha a nossa linha de Boss, tinha um movimento de manipulação para pensar em algum argumento comprador. Agora a gente está chegando próximo, né, de uma linha de Boss vendedora, que seria 5.838. Depois que ele perde, né, essa nossa regiãozinha de fundo aqui, depois que ele perde também essa região que a gente tem um candle fechando abaixo, ele vai validar toda essa nossa pernada de baixa. Validando toda essa nossa pernada de baixa, essa regiãozinha aqui em 5.838 é um ponto vendedor dentro do nosso modelo, e a regiãozinha aqui de 5.896 também é uma região vendedora aqui, para a gente ficar de olho aqui dentro dessa região de 5.896, 5.920, 5.930, são regiões vendedoras dentro do nosso modelo no gráfico de 60 minutos. Olhando um gráfico de 5 minutos, a gente já vai pensar no oposto, a gente vai querer pensar em possíveis compras, tá? Porque o preço tem que transportar de um lado para o outro. O movimento de alta, provavelmente essas pernadas corretivas vão ser os movimentos de mitigação, beleza? Para a gente conseguir comprar barato. Da mesma forma, o oposto. Se o movimento é de baixa, essas pernadas corretivas também vão ser movimentos de mitigações para a gente conseguir vender caro. Beleza? Sempre dois players atuando. Um player na compra, um player na venda. Um gerando liquidez para o outro. Beleza? O que a gente consegue olhar? O gráfico de 5 minutos, a gente tem aqui, né, esse movimento aqui que faz o rompimento dessa região. Se ele rompe essa região de topo, ele valida essa pernada, rompe essa região de topo, ele valida essa nossa pernada, e agora ele está dentro dessa região montando uma base. Provavelmente, né, após o movimento de alta, a gente tem que entender, se manipular a extremidade superior, que foi o que aconteceu dentro dessa regiãozinha aqui, provavelmente é um movimento de distribuição. A gente consegue entender aqui a nossa referência, manipulação, possível defesa do médio do play. Qual que é a expectativa? Vir buscar a região inferior. Buscando a região inferior, a gente consegue pensar, primeiro ponto de compra, 5.804, tá? 5.804 seria um ponto interessante dentro do meu modelo, como eu pensaria em operar se eu tivesse o RSI e o MACD validando o meu gatilho de entrada. E o segundo ponto aqui eu estaria de olho também na regiãozinha ali de 5.793, seriam as duas regiões que eu estaria de olho para pensar em alguma compra, tá? Entendendo a minha regiãozinha ali do meu MACD e do meu RSI, confluindo essas duas entradas. E por último, acho pouco provável, né, que o preço vá lá, mas se for, seria uma região ali de 5.780 para fazer day trade, eu também estaria de olho dentro dessa região. Então, pelo gráfico de 5 minutos, eu pensaria apenas em compra, tá? Então, eu pensaria em compra para ele transportar o preço e chegar até o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, provavelmente a região poderia sentir para ele dar continuidade ao movimento de baixa. Sempre dois players atuando. O de 60 minutos, eu procuraria venda nas regiões superiores. No gráfico de 5 minutos, eu procuraria compra dentro desses 3 pontos aqui, entendendo a nossa linha de Boss como a nossa referência. Beleza? Lembrando, se você está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o like, de deixar um comentário aí falando se você concorda, se você discorda da minha opinião. A gente está tentando trazer alguns conteúdos um pouco diferentes aí no nosso canal para esse mês de março aí, trazer um conteúdo, acho que talvez mais dinâmico para vocês. Vamos ver se vocês gostam, tá? Lembrando que a gente vai ter a nossa aula exclusiva com a aula mais 3 dias operando de forma ao vivo. O link está aqui na descrição. Fechou? Entra na comunidade do WhatsApp, entra no grupo do Telegram para você não perder nada. Se quiser entrar no meu Instagram também, @clinton.oliveira. Se quiser entrar no da Ari também, @ariane
Oliveira. Beleza? Vamos lá, nosso queridíssimo Bitcoin. Bitcoin, eu sei que é difícil, tá? Mas eu sei que é difícil vocês. Mas o que a gente tem aqui? A gente tinha, né, uma linha de boss aqui, onde foi cravado, né, o nosso movimento de compra, que a gente fala dentro da nossa mentoria, a gente comenta, a gente bate esse papo com a galera. Inclusive, deu até um trade que deu stop primeiro. Depois que estopou esse primeiro trade, foi até um trade que a gente fez nos 60 minutos, a gente esperou na região do gráfico mensal para pensar numa nova comprinha, e essa comprinha, de fato, foi até um ponto interessante. Então, dentro do gráfico mensal, a gente consegue entender, né, que o movimento, de fato, era um movimento de alta, né, qualquer recuo dentro da nossa linha de boss seria um ponto interessante para a gente pensar em compra, utilizando a referência do gráfico mensal, né? Quando a gente vai para um gráfico semanal, a gente consegue entender o mesmo movimento. A diferença é que no semanal a gente estava montando essa estrutura, provavelmente uma estrutura de distribuição do preço, que fica bem claro num gráfico diário, tá? Inclusive aqui é quando o Trump lança a notícia, fala que vai ter reserva ladeada, Ripple, essas coisas, nem me interessa essas coisas, né? Igual o Trump falou, aí todo mundo achou que ia subir, subiu 10, 20% no dia, depois devolveu tudo, porque essas coisas só servem como liquidez, tá? O player provavelmente já fez o movimento, ele já se antecipou ao movimento, e a gente tinha provavelmente, né, o ponto comprador dentro dessa região e o ponto de venda dentro dessa região, que é uma linha de boss do gráfico diário, tá? Então, se você estava comprado, provavelmente aqui seria o ponto para você sair. A gente estava conversando no nosso grupo, né? E aí, quando sai a notícia do Trump, sai a notícia. Aí alguém mandou a notícia no grupo, né? O Trump falou isso, por isso que está subindo, exatamente próximo dessa região da linha de boss. Aí eu falei, eles estão vendendo na nossa linha de boss. Eles estão comprando, né? Saiu a notícia na cara da nossa linha de boss. Bora zerar a compra e bora virar pro short. Isso tá lá no nosso WhatsApp, eu até postei no Instagram lá brincando, e de fato a nossa linha de boss, né, foi um ponto de possível parada do preço para ele dar continuidade ao movimento de baixa. Por que o movimento de baixa? Porque ele quer o que leva do movimento de alta. A gente tinha, da mesma forma que a gente tinha o que leva lá do dólar, que eu mostrei para vocês, aqui era o nosso que leva do movimento de alta. Então era o ponto onde sustentava essa tendência. A partir do momento que esse ponto é perdido, o comprador não tem mais força. Quem tá no comando agora é o vendedor. Então a gente consegue entender esse movimento como apenas um movimento de mitigação do preço. Exatamente o movimento que eu mostrei para vocês agora. A gente tem no movimento de baixa, né? A gente vai entender esses repiques, esses recuos aqui são apenas repiques para a gente conseguir pensar em vendas, né, em mais caras, né? A gente não quer vender barato, a gente quer vender caro, então o preço precisa subir para a gente conseguir vender. Então isso aqui seria um movimento de mitigação do preço. Então ele toca exatamente, né, dentro da nossa linha de boss aqui no gráfico diário e de fato dá continuidade ao movimento. A gente tinha uma linha de boss aqui, que é onde dá o nosso primeiro stop, que é uma linha de boss do diário. Essa linha de boss do diário estopa, tá? E aí a gente volta a comprar na nossa linha de boss do mensal, sempre entendendo a correlação dos tempos gráficos. E agora a gente está perdendo novamente essa linha de boss do diário. Então, primeiro ponto, se você está comprado em Bitcoin, fica bem atento, tá? Porque a gente tem de fato uma linha de boss aqui. Essa linha de boss está sendo perdida agora, exatamente agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, provavelmente a gente deve acelerar até os próximos pontos. Como a linha de boss do mensal a gente já utilizou, eu vou excluir. E o próximo ponto que eu vejo de possível parada para o nosso queridíssimo Bitcoin vai ser na região de 75 mil, tá? Então, 75 mil é um ponto onde eu, Clinton, vou olhar com carinho, pensando em algumas probabilidades de compra, se o MACD e o RSI confluírem. Se eles não confluírem, de fato, não vou conseguir pensar em compra. E aí, a próxima compra do Bitcoin, eu sei que você vai ficar meio abismado aí, mas depois de 75 mil, o próximo ponto de compra no nosso queridíssimo Bit vai ser apenas na região de 60 mil doletas, beleza? Então, o primeiro ponto vai ser na região de 75 mil. Precisa validar o MACD e o RSI para poder validar a nossa entrada, né? Clinton, como que eu sei que eu vou validar? Tem vídeo no canal explicando MACD, explicando RSI, dá uma assistida lá que você vai entender. Se você não conseguir entender, infelizmente, você vai ter que participar da nossa mentoria, né? Se você quer saber como que a gente faz para poder capturar esses movimentos. Ou se no dia que a gente for dar a nossa aula ao vivo, o preço estiver lá, você também vai conseguir saber todo esse movimento. E perdendo 75, né, claro, se perder o 75, provavelmente o próximo ponto é a região de 60 mil dólares, que seria uma linha de boss do semanal. Beleza? Então seria mais ou menos isso. Venda agora a gente não vai conseguir, né? Provavelmente está perdendo essa linha de boss agora que está próximo dessa região, agora vai ser um ponto, né, de oferta. Então provavelmente perdendo essa região aqui, ele deve tocar nos 75 mil, vai mitigar até próximo dessa região, e chegando próximo dessa região, a gente vai ficar de olho para pensar aí o que a gente vai fazer, se vai dar continuidade a esse movimento, para ele vir buscar os 60 mil dólares. Não seria nada mal ter um Bitcoin em 60 mil dólares para a gente conseguir comprar um pouquinho mais barato.
Beleza? E 95 mil pontos vai ser o ponto, né, mais importante, que é a nossa queridíssima linha de boss. Se perder essa região aqui, ele vai validar essa região de topo, né? E ele vai dar continuidade ao movimento, entendendo que seria topos e fundos descendentes. Beleza? Para no futuro ele vir romper essa regiãozinha aqui. Essa regiãozinha aqui é uma região de qual raiz, tá? Então a gente tem topo duplo. Então a gente sabe que o stop de todo mundo também está próximo dessa região. Então provavelmente se o preço buscar lá na região de 105, 110 mil dólares, deve acelerar o estoque de todo mundo. Beleza? No futuro pode ir lá capturar essa liquidez. Beleza? Essa é a minha visão para o nosso queridíssimo Bitcoin. S&P 500. S&P 500 a gente está exatamente no mesmo ponto do Bitcoin. A diferença é que o S&P agora, no horário que eu estou gravando esse vídeo, domingo, 11 horas da manhã, está fechado. O Bitcoin está aberto. O nosso S&P, ele está exatamente na nossa linha de boss do diário. Eu até deixei ela aqui para vocês. O que significa? Ele não pode perder essa linha de boss do gráfico diário. Se ele perder essa linha de boss do gráfico diário, provavelmente ele vai buscar a região de 5.505, que é uma região do gráfico semanal, é uma linha de boss do gráfico semanal. A gente consegue entender, né, que o ativo está em tendência de alta, mas assim como o Bitcoin, ele está montando o seu key level dentro dessa região. Então isso aqui vai ser o nosso key level do gráfico, vai ser o nosso key level do gráfico do S&P 500, ele não pode perder essa região. Se ele perder essa região, provavelmente deve acelerar, porque a nossa linha de boss é essa, a linha de boss aqui em 5.750, não pode perder essa região. Se perder, deve tocar aqui próximo dessa região aqui, na região de 5.506, tá? E aqui sim, aí ele vai mitigar até a linha de boss que antes era compradora, provavelmente agora vai ser vendedor, e aí a gente vai entender qual vai ser o fluxo que ele vai tomar. Perdendo essa região, primeiro ponto que eu olho para pensar em compra do S&P 500, vai ser na região de 5.500, e se ele não perder a nossa linha de boss, né, no gráfico diário, né, se ele não perder, se ele não fechar abaixo e perder a mínima, provavelmente ele deve mitigar até essa regiãozinha aqui, que é uma linha de boss do gráfico diário, para a gente pensar em possíveis vendas, tá? Isso aqui é trade, tá? Pensar em possíveis vendas aqui na validação do nosso queridíssimo MACD e do nosso RSI. Beleza, então, muita atenção. O Bitcoin já está perdendo a nossa linha de boss do diário. O S&P, como está fechado, não está perdendo. Então, muita atenção hoje. 8 horas, abre a abertura dos mercados, né? No geral ali, 7, 8 horas da noite, ficar atento. Se o S&P perder a linha de boss, provavelmente deve mitigar ali até 5.505. Se ele abrir acima da linha de boss, permanecer acima, a gente vai conseguir pensar em venda na região de 5.953. Bem desenhadinho, bem bonitinho, seria algo mais ou menos nesse sentido. E infelizmente a gente não vai conseguir comprar nessa linha de boss que deu agora, né? Porque provavelmente está no fogo cruzado. A gente vai esperar o preço decidir para onde ele vai e a gente vai pegar a ponta oposta. Beleza? Tudo certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário. Ajuda muito a gente. Se inscrever aí no nosso canal do Telegram, 100% gratuito. Se inscrever na nossa comunidade do WhatsApp. Seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Tamo junto, grande abraço, um beijo, valeu e é nóis!